Bom, primeiro vamos conversar um pouquinho sobre direito de família aqui. Vou pedir a gente não vai revelar o nome de quem é a pessoa que a gente está conversando, até por respeito a essa pessoa, né? Você foi casada por quanto tempo? 13 anos no papel e mais 2 anos nós ficamos juntos depois do divórcio. Você foi casada por 13 anos e ficou junto mais 2 anos depois do divórcio, né? Quantos filhos você teve com teu ex-marido? Um filho. Um filho. Isso. Um menino que está hoje com 7 anos de idade, né? Isso, um menino de 7 anos. E quando você propôs o divórcio, a época que você... Foi em 2014, isso? Foi em 2014. Foi julho de 2014. Julho de 2014, isso. Né? Quando você propôs o divórcio, qual foi a reação dele à época? Olha, a princípio eu não queria o divórcio, mas depois acabou aceitando e fomos lá e divorciamos num consensual, né? No começo ele não quis o divórcio, mas depois chegou um certo tempo e ele concordou com o divórcio. Sim. Na época do seu divórcio, em 2014, como é que ficou a questão da visita do filho, né, que é um direito do pai? Sim. Né? Como é que ficou a questão da visita e a questão da pensão? Você disse que na visita ele exigiu que a guarda, né, fosse compartilhada, é isso? Isso, a princípio ele queria que a guarda fosse compartilhada. Sim. E pra gente era tudo muito novo. E quando eu fui pesquisar o que era a guarda compartilhada, eu descobri que a guarda compartilhada compartilha-se não só os direitos, mas também os deveres. Sim, as obrigações, não só dos pagamentos, mas o cuidado da criança do dia todo, a criação, isso, a decisão da escola, o colégio, tudo. É uma guarda, ou seja, são direitos iguais. Tanto divisão do pai, das tarefas, né, e dos deveres. A guarda compartilhada, na realidade, é um instrumento até de combate que a justiça, que o Código Civil entendeu, de combate até pela alienação parental. O que acontece muito em processo de separação, Eunice, é que tanto a mãe quanto o pai acaba dizendo, olha, não se aproxime dela, ela não gosta de você, ela não nos ajuda, ela nos abandonou. Tanto o pai falando para o filho ou para a filha, como a mãe também falando. Tenta criar um sentimento de ódio, né, entre o marido, entre a criança e o pai, a criança e a mãe, né? E a guarda compartilhada foi um instrumento encontrado pela justiça para inibir isso, né? Então, ou seja, a decisão fica com os dois. Então, na época da sua separação, em 2014, ficou acordado que a guarda seria compartilhada. Não, na verdade, foi uma solicitação dele que a guarda fosse compartilhada. Sim. Quando eu fui pesquisar o que era a guarda compartilhada, e nós descobrimos o que era a guarda compartilhada, ele, até pela questão do trabalho dele, por não ter muito horário, ele disse, então eu quero as visitas livres. E eu concordei nas visitas livres, ele sempre teve acesso total à minha casa, ao meu filho. E aí ficou acordado na homologação que a guarda seria minha, então eu sou a guardiã do meu filho, mas as visitas são livres. Ou seja, ele pode visitar a criança a hora que ele quiser. Sim. É até bom, né, que seja assim, é bom ter o convívio do pai com o filho, do pai com a filha, né? Isso, é bom Só que também é importante que ele cumpra com as suas obrigações, né? Importantíssimo. Na data da separação em 2014 foi acordado qual o valor de pagamento da pensão? Bom, de acordo com o lerite apresentado, que foi no valor... Pode falar o valor? Sim, pode falar. Foi no valor de R$ 1.200, a pensão foi estipulada ou 30% daquele valor ou 50% do salário mínimo vigente em Ou caso seja, de 30% desemprego. do valor do salário dele. Isso. Né? Isso. Ou 50% do salário mínimo vigente. Isso. Eu só quero lembrar que, como eu falando para você aqui antes, Eunice, o pagamento da pensão, esses 30%, isso é uma regra... Não é uma regra legal, né? Não é uma regra da lei. Não existe nenhuma lei que diz que a pensão tem que ser 30% do que o valor que tanto... Porque a pensão pode ser paga tanto pelo pai como você paga pela mãe. Sim. Né? E a pensão vale tanto o pagamento para o pai e para o filho, a mãe para o filho, como a gente tem que pagar para os nossos pais também. Se os nossos pais, em final de vida, precisarem de um remédio ou tiverem dificuldade de um alimento, o filho tem a obrigação de pagar a pensão para o pai também. Né? E a regra não é esse 30%, a regra é um equilíbrio. É quanto a criança precisa e quanto o pai ou a mãe, quanto quem paga, tem condições de pagar. Então ficou acordado que ele pagaria 30% do salário dele, que ele disse que na justiça era R$ 1.200. Isso, ele apresentou um comprovante de R$ 1.200. Ele apresentou um comprovante em juízo de R$ 1.200. Isso. Então ficou acordado no ato da sua separação que o pagamento da pensão seria de R$ 400. Isso. E em caso de desemprego, meio salário mínimo. Isso mesmo. Tá, isso ele vem pagando desde 2014. Isso, desde 2014. Em tese vem, né? Porque na verdade ele ficou mais de um ano sem pagar a pensão. Ele atrasou vários pagamentos e eu enviei para ele vários e-mails propondo para ele, né, que eu sabia que ele estava numa situação, ele alegava que estava numa situação difícil porque ele tinha casado. Eu disse para ele que ele poderia pagar como ele pudesse,
né, como ele quisesse, como estivesse dentro das condições dele, esses valores de débito, que já tinha, na época tinha 3 meses em atraso. Sim. Se eu não estou enganada, era 3 meses, que era janeiro, fevereiro, março e abril. Ia por 4 meses. Sim. E sem sucesso, os e-mails não eram respondidos. Ele chegou, você ficou 1 ano cobrando a pensão alimentícia dele? Eu fiquei 4 meses. 4 meses. Isso. Chegou a entrar 1 ano de pensão atrasada? Chegou que deu assim uns 9 meses. 9 meses de pensão atrasada. Eu sei que para eu receber, na verdade, eu estou esperando quase 1 ano. Sim. E aí, só para deixar bem claro, viu, Eunice, da mesma forma que eu falei para você, até para orientar quem está nos acompanhando aqui, o não pagamento da pensão alimentícia, ela pode caracterizar até crime de abandono, né? Porque a criança, o pai pode estar desempregado, como eu falei, não existe ex-filho, né? Pode existir ex-esposa, ex-marido. Agora, ex-filho não existe. O pai tem a obrigação, tanto o pai quanto a mãe, tem a obrigação alimentar. Nesse caso, que ele ficou praticamente 9 meses sem pagar a pensão... foram Aí ele depositava 1 mês, ficava devendo 3, depositava 1, ficava se arrastando. E dependendo das características, né? Se ele não paga a pensão, não apoia a criança, né? Não está no dia a dia, no convívio da criação da criança, pode se caracterizar até crime de abandono, né? Um crime punível pelo Código Penal, né? O que eu aconselho é que, nesses casos, faça uma representação para o Ministério Público e protocole. Aí são 2 procedimentos. Sim. Uma ação de execução, como você fez, né, cobrando os alimentos dele, que agora ele saiu o mandado de prisão, ou ele pagava ou ele ia preso. Sim. Né? E aí é uma ação civil de execução de alimentos. Você pega a sentença, o que eu sempre falo para as pessoas, para os clientes aqui do escritório. Teve a sentença processual, a sentença judicial de divórcio dos alimentos, tira uma cópia e guarda do papel, para que precisa juntar esse documento da sentença na ação de execução. Você executou os alimentos, deu praticamente 9 meses de pensão. Foram vários meses, então assim, pagava-se 1, ficava-se 3, restando, pagava-se 1, ficava 2, restando. Eu sei que ao todo eu estava foram empurrando. O valor total do débito, quando o advogado, né, o advogado até da Defensoria Pública, não tinha condições, e aí o advogado foi atrás e protocolou, né, a ação, como o senhor disse. Ação de execução. Ação de execução, eu acredito que tenha sido uns 6 ou 8 meses aí, pelo valor. E aí o que acontece? Ele foi condenado ao pagamento sob pena, ou paga ou vai preso. E aí ele pagou. Ou paga ou vai preso. E que conselho você daria para a mãe que está nos assistindo agora, não só a mãe, como o pai? Porque tem muitos casos também, não é só a mãe que paga a pensão, não é só o pai que paga. Tem muitos casos que a mãe paga a pensão. E que conselho você daria agora para essas pessoas que estão nos assistindo nesses casos de não pagamento da pensão? Bom, primeiro que não é um direito meu, é um direito do meu filho, é um direito dos nossos filhos, né? E eu aconselho a ir atrás, procura justiça, procura resolver da melhor forma possível, né? Tente conversar. Se não o pagamento, execute, porque a criança tem que comer, né? A criança tem que comer, então se eu estou desempregada, a criança não come, se eu estou passando dificuldade, a criança não vai para o colégio porque não tem o transporte, ela não tem o medicamento, né? Sim. E era nisso que eu me apegava muito, falei, gente, se eu não estou trabalhando, então meu filho não come. Não tem como você chegar pro teu filho e falar para ele, olha, eu não estou trabalhando, você não vai comer. Isso. E a criança tem que se alimentar. Ela tem que se alimentar, e eu também não achava justo, por quê? Porque tem a outra parte, né? Sim. É o nosso filho, não é o meu filho. Lógico, não foi feito sozinho. Pois é, então assim, vá atrás, tente resolver da melhor forma, mas não desista porque é um direito da criança, né? Todo centavo eu acho que é válido, ou para formação, ou para alimento, ou para um medicamento. Ou seja, você aconselha a mãe, a mamãe e o papai que não está recebendo a pensão, que vá, execute. Que você é prova, você testemunha que num processo de execução, se não pagar, vai preso. Tanto que ele pagou para não ir preso. Né? Tanto que seu ex-marido pagou para não ir preso. Houve pagamento. Né? Eu não recebi ainda, que está em juízo, né? Sim, o fórum voltou de recesso hoje. Né? Foi depositado em juízo. E uma outra condição, além da ação de execução, que eu aconselho sempre, é entrar com representação criminal no Ministério Público por crime de abandono. Porque o pai tem a obrigação de pagar, a mãe tem a obrigação de pagar, a criança tem que se alimentar. É um caminho que muitas das pessoas que nos acompanham nem sabem desse direito. Né? Mas é um direito. O crime de abandono, abandono intelectual, abandono moral, abandono psicológico, existem casos até de dano futuros à criança pelo abandono, e esse dano futuro cabe até indenização. Né? No caso do teu filho, por exemplo, se o pai abandona o filho, um menino de 7 anos, é muito importante a participação do pai na criação do filho e da filha. A não presença do pai na criação pode ter sequelas na vida do filho lá na frente.
E essas sequelas na vida do filho lá na frente, o filho pode entrar com uma ação de indenização contra o pai que o abandonou. São danos irreparáveis, né? E você estava falando agora que ele está querendo os R$400 que ele paga, ele está falando que é muito. Pois é, eu enviei uma mensagem para ele essa semana dizendo que começo do ano eu tenho muitas despesas com meu filho, é material escolar, e eu passo todos os gastos, os valores, né? A criança tem que se alimentar, né? Sim, é material escolar, é material didático, é o oftalmologista, que nós estamos sem convênio, meu filho está sem convênio, então é o oftalmo, é o óculos que tem que trocar, é o dentista, é o aparelho. O que ele poderia fazer para me ajudar, que eu venho pagando sempre tudo sozinho. Os 400 que você ganha hoje é suficiente para alimentar a criança com todas as despesas? Não. Não? Não. Só as despesas do meu filho de lanchinho, né? Você gasta muito mais do que isso? Eu gasto muito mais, se alimenta uma criança. E você tem os comprovantes todos guardados? Eu tenho os comprovantes de mercado, eu tenho os comprovantes do inglês, eu tenho os comprovantes do transporte, eu tenho os comprovantes de calçado. Fica até a sugestão aí, viu, Eunice? Para as pessoas que estão nos acompanhando agora, que façam a mesma coisa. Sim. Que guarde os comprovantes de gasto. Eu fotografo os comprovantes, eu fiz um caderno. Como eles somem, né? A impressão vai saindo. Tira uma xerox, guarda. Eu fiz uma pasta, então assim, no próprio e-mail, né? Então ali eu coloco os comprovantes. Eu compro um tênis, eu coloco o comprovante, eu pago o dentista, eu coloco o comprovante. Ele nunca me solicitou os comprovantes, nunca foi solicitado, né? Mas você é precavida guarda, né? Mas eu guardo porque eu quero apresentar isso também para o meu filho lá na frente. Então eu deposito na previdência do meu filho um valorzinho mínimo que seja, mas já pensando no futuro, eu guardo os comprovantes e tem lá o saldo do meu filho para que lá na frente ele saiba. Sim, precisa fazer uma faculdade, precisa estudar, Sim, né? E eu não fico pensando só no alimento do meu filho. Então, e aí fica até a sugestão para aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Você me perguntou, mas que é isso? Se ele quiser diminuir o valor. Isso. A pensão alimentícia é o seguinte: a partir do momento que foi decretada a sentença no divórcio, na ação de alimentos, a partir daquele momento em diante ele deve. Né? Tanto o homem quanto a mulher. Né? Aí fica a pergunta, mas eu tenho um filho de 10 anos, por exemplo, e minha ex-esposa nunca entrou com uma ação. Eu devo os 10 anos que passaram, o passado? Não, não deve. A sentença, os alimentos é devido a partir do momento que o juiz arbitra. Na hora que você entra com uma ação, pede uma liminar, ali o juiz determina o valor dos alimentos, a partir daquele momento sim é devido. Então para trás não deve. Nesse caso que o teu marido fala em reduzir o valor da pensão, ele teria que entrar com uma ação específica, uma ação chamada revisional de alimentos. E lá ele vai ter que provar, dizendo, olha, o que eu pago eu não posso mais pagar. É novamente aquela regra do equilíbrio, não é aqueles 30%, porque isso não existe. Né? A regra é o seguinte: quanto ele paga e quanto a criança precisa. Se ele tem condição de pagar mais e a criança precisa de mais, ele vai pagar até mais que 30%. Né? Então, se ele for entrar com uma ação para tentar diminuir o valor, é uma ação revisional de alimentos. E aí vem uma outra questão que com certeza as pessoas que estão nos acompanhando agora vão ter também essa dúvida. Se o meu filho completa 18 anos, ele pode parar de pagar? Pode ou não? Não, porque se o meu filho fizer faculdade, eu só procuro entender um pouco, porque eu tô vivendo isso, né? Você é mãe, eu sou mãe, eu quero... Então eu li que se o meu filho fizer uma faculdade, o pai teria... Ele só pode parar de pagar a pensão a partir do momento que ele entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. Então existem 3 ações. A ação de alimentos, que é quando você propõe, você vai buscar os alimentos. A ação revisional de alimentos, que é quando você quer mexer nos valores. E tem a ação de exoneração, você quer parar de pagar. Né? Tanto o pai que paga quanto a mãe que paga. Eu não quero mais pagar, entra com uma ação de exoneração. A partir do momento que o juiz determinou a exoneração da pensão, a partir daquele momento para frente você não deve mais. O patrasmente, como diria, o passado é devido, tem que pagar. Né? Você disse que a pensão não está em dia, você entrou com ação com ação de execução e agora ele foi e pagou. Ele foi e pagou. E agora a pensão vence agora dia 10. Porque ele pode ser teu ex-marido, mas ele não é ex-pai. Né? E não existe ex-pai, né? E ex-mãe. Né? Pai é para sempre, tem que pagar. Filho, né? Ele só pagou a pensão porque saiu da determinação da prisão. Bom, ele alegava que ele ia colocar em dia, ele ia colocar em dia, ele ia colocar em dia. E ele até me falou uma vez, então procura. Eu falei, olha, como nós vamos ver a pensão? Ele falou assim, vai procurar a justiça. Foi onde eu realmente procurar a justiça. E que conselho você daria para as mamães que estão nos assistindo agora? Bom, o conselho que eu dou é para não se sentir intimidada, não se sentir, né, culpada por estar indo atrás de um direito que é do nosso filho. É um direito da criança. É um direito da criança. E se ele soubesse a luta pelos próprios direitos dele, ele iria. Mas quem tem que fazer sou eu, que sou a guardiã dele, né? E você estava me dizendo que ele chegou até a tentar te coagir, tentar te ameaçar? Na verdade foi assim, ele me ligou, me mandou algumas mensagens, ele, a esposa dele,
pedindo para eu fazer um abatimento no valor da pensão. E eu disse que eu não ia fazer um abatimento. Qualquer abatimento só após uma ação revisional de alimentos. Eu disse que eu não ia fazer no valor total, que era o débito, que eles estavam passando por alguma dificuldade, tudo e tal, se eu poderia fazer um abatimento no valor da pensão. Eu falei que eu ia pensar, mas eles ficaram, ela mais ainda, ficou insistentemente me mandando mensagens, eu me senti pressionada naquela situação, e eu disse, não, eu não vou abrir mão, porque esse direito não é meu, não cabe a mim. É do Menino, meu filho. Sim. É do meu filho, então eu não vou abrir mão... Como você disse, o alimento é um direito da criança. Da criança. Eu não vou abrir mão de 1 centavo, porque esse tempo todo eu arquei, né, do meu bolso fazendo milagre praticamente com os valores que eu ganho. E Eunice, mesmo o pai não pagando, ele via o filho? Ele podia ver o filho, sim. Eu nunca neguei dele ver o filho, né? Ele podia ver o filho, sim. Uma única vez teve um problema, e aí eu, até orientada lá pela defensoria, enviei um e-mail que naquele momento ele não viria o filho, para ele procurar o fórum, quando o fórum abrisse, nós regularizar a situação. Sim. Mas ele sempre viu o filho, eu fiquei sabendo que ele mudou de cidade, por isso ele não estava vindo ver o menino. Nesse ano de 2017 foram assim raríssimas vezes que ele veio ver o filho. Então, só para deixar bem claro, né? Quando você tem um filho, você quer cobrar os alimentos, entra com uma ação de alimentos. É isso. Até a mulher grávida tem esse direito. Não precisa nascer a criança para entrar com ação de alimentos. Existe uma ação de alimentos, chama alimentos gravídicos, que é a mulher quando está gravídicos, alimentos gravídicos, que é quando a mulher está grávida, ela dá provas do relacionamento. Olha, tira uma foto, uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de Facebook, tudo isso prova a relação. Provando a relação, a mulher sendo grávida, ela já pode cobrar os alimentos daquele suposto pai. Nascendo a criança, se o pai não questiona, vai continuar pagando a pensão. Se ele entra pede o DNA, porque não tem como fazer o DNA na barriga, faz a ação, se comprovado que ele não é pai, ele deixa de pagar. E aí o que ele já pagou para trás, não tem como cobrar de volta. Né? Então entra com ação de alimentos, a partir daquele momento ele está devendo. Tanto o homem quanto a mulher. Se ele no meio do processo, depois de 5 anos, 2 anos, 3 anos, o tempo que seja, ele dizendo, olha, eu não posso mais pagar o que foi determinado em sentença, entra com uma ação revisional de alimentos, para equilibrar novamente a balança dentro daquela regra, quanto pode pagar, quem pode pagar, tanto o pai quanto a mulher, com o valor que a criança precisa. Chega uma hora ele não quer mais pagar, olha, completou 18 anos, ele não está fazendo faculdade, eu não quero mais pagar, não posso mais pagar, entra com uma ação de exoneração de alimentos. Então isso está claro, né? E o abandono da criança, o pai e a mãe que deixam de pagar a pensão, pode caracterizar crime de abandono, só entra com uma representação no Ministério Público, o Ministério Público vai chamar lá e aí na frente do juiz a conversa é outra. Né? Então o que a gente aconselha aqui no escritório não só a ação civil de execução de alimentos, mas também a ação penal, criminal, uma vez que esteja aprovado o abandono. Né? Entendi. Então para você estar sanado suas dúvidas, não existe ex-filho, não existe ex-filha, né? Tem várias mensagens aqui, ó. O juiz da minha cidade, depois de 1 ano esperando a pensão, me deu ganho de causa. Ele, o pai, recorreu ao desembargador que me tirou esse direito. Mas é um direito da mãe, né? O que você aconselha é que a mãe busque o direito dos filhos. E muitas vezes eu ouço assim, das pessoas com as quais eu convivo muito com crianças e que também tem essa situação, né? Ou são divorciadas. Você é professora, né? Isso, professora. Ou são divorciadas, ou até amiguinhos do prédio mesmo, né? Do meu filho e tudo e tal. Sim. E me encheram de perguntas para eu te fazer. E eu sempre digo, a melhor... acho que o primeiro passo é você se informar. Foi o que eu fiz. Eu fui me informar quais eram os direitos do meu filho. Mas eu não sou advogada. Não, eu não sou advogada. Mas eu fui atrás, eu lia muito, eu entrei na internet, eu vi várias coisas. Pesquisou, né? Ou seja, como mãe, você foi atrás do direito do meu filho. Então eu pesquisei, eu fui me informar, não me informei só com um advogado. Procurei saber se as informações eram legais, porque fulano falou, ciclano falou, mas eu acho que não tem direito. Eu ouço muito isso das mães às quais eu convivo. Mas será? Não, será não. Vai lá, se informa. É um direito do seu filho. E mais tarde, eu acredito que meu filho me cobraria. Por que você não foi atrás? Por que você não revogou o meu direito, né? Eu não saberia lutar sozinho. Agora, é bom que você, uma mãe, né? Você, mamãe, está passando orientações para outras mães que estão vivendo nesse mesmo momento a mesma dificuldade que você tem. Eu acredito. Né? Tantos pais, existem pais que pagam pensão, existem mães que pagam pensão também. E na verdade a sua coragem de vir gravar um vídeo para orientar outras mães que passam por o mesmo problema
Isso é extremamente importante. Eu queria te agradecer, Eunice. Imagina. Acho que deu pra gente falar de um modo geral aqui. Sim. É uma forma até de incentivar, orientar outros papais e outras mamães que estão passando pela mesma dificuldade. Sim. Até porque, fique bem claro, né? Não existe ex-mãe, não existe ex-filho, ex-filha. Pode existir ex-marido, ex-namorada, ex-noiva. O relacionamento termina, cada um toma o seu rumo. Mas ex-filho não existe. Sim. E você tá brigando pelo direito do teu filho. Pelo direito do meu filho. Eu que agradeço, muito obrigada. E espero ter sido útil para as pessoas que acompanharam aqui. Sim. Não é?